Salve pessoal! Hoje novamente com um vídeo de tier list. Dessa vez vamos fazer uma tier list com as lutas preliminares do Naruto clássico. E é isso aí, vamos para a tier list. Vamos para a porradaria. Das categorias, separamos em 5. A categoria mais alta, né, vai ser aquela luta bem épica que a gente até acha que ia apanhar junto, de tanto que aquilo lá fez um grande estrago na arena. Logo depois vieram as lutas que deu o que falar, não chegaram a ser épicas, mas foram muito boas. Depois as lutas meia boca, depois as lutas ok, mas deu aquele sono na gente. Depois teria sido melhor ver o Pelé, né? Compensava nem ter lutado de tão ruim que foi. Mas enfim. Vamos lá. Beleza. Então. A primeira luta foi Sasuke Uchiha versus Yoroi Akido Akado, não lembro o nome dele direito. Mas era um personagem muito importante, né? Foi meio que só pra servir de saco de pancada pro Sasuke nessa luta. É, de fato. Mas eu gosto pois a primeira aparição da Rajada de Leões, não é? O Sasuke. Sim. Foi interessante por esse ponto, acho. Mas eu acho que só isso, né? Só esse momento que é legal mesmo. Tipo, tanto que é o momento que ele copia lá o movimento, né? O Link, daí o Lee fica lá mó impressionado lá. Tipo, é muito engraçado essa parte. Assim. É bem justo até, né? Aí você vê como o poder do Sharingan é bem apelão, né? Até nessa época o Sharingan já era uma coisa apelou, na época que só servia basicamente pra copiar jutsu, né? Só que isso daí já era grande coisa, né? Mas enfim, foi uma luta realmente que deu o que falar. A próxima luta foi Shino Aburame versus Zaku. Eu colocaria aqui também no Deu o que falar. Uhum. Foi uma luta muito boa. É o que a gente geralmente fala sobre o Shino, né? Ele é um personagem que, no clássico, ele tinha essa vibe meio misteriosa, assim, né? Porque depois, no Shippuden, mais pra frente, ele não é muito explorado, né? Sim. Mas nessa parte do clássico, ele é um personagem bem legal. E essa luta, assim, mostra que ele é até um pouco cruel, né? Com o Zaku. Então. Se ele quisesse, ele terminava a luta rapidinho, né? Mas ele ficou brincando com o Zaku, tipo, como se fosse um caçador brincando com a presa, assim. É bem legal essa personalidade dele. Acho bem interessante. E é uma luta bem foda mesmo. Né? Essa personalidade dele que contrasta totalmente com a personalidade que ele mostra no Shippuden depois. No Shippuden ele é um outro personagem, completamente diferente. Tem que falar das habilidades dele com insetos, que é muito legal, né? Sim. E também o fato dos insetos morarem no corpo dele. É muito bizarro, né? Tem aquela cena louca lá, depois que acaba a luta lá, o Lee pede pro Neji lá usar o Byakugan pra ver qual que é o truque por detrás dos insetos. O Neji fica espantado. Como assim os insetos vivem dentro do maluco? É muito boa a reação deles. Próxima luta é a do Kankuro com... Esqueci o nome desse outro carinha aí. Mizusi, alguma coisa assim. É um carinha... Yoroi Akado de óculos de lentes transparentes. Ele é tipo uma cópia do Yoroi que luta com o Sasuke, só que ele usa óculos normal mesmo, não é óculos de sol. Só um detalhe, esses dois aí, ele e o Yoroi eram da equipe do Kabuto, né? Que o Kabuto ele acaba não lutando nas preliminares porque ele já tava no nível acima e ele não queria chamar atenção, né? E ele acaba saindo. Aham. São dois carinhas que basicamente era pra apanhar pros moleques na luta. Isso daí a gente também vê. O pessoal da areia, no geral, aí, assim, nessa parte clássica, eles tinham uma vibe um pouco sádica, assim, né, na maneira com eles faziam as lutas deles, e a gente vê isso aí nessa luta também do Kankuro, né? Que ele basicamente quebra todos os ossos do corpo do maluco lá, com a marionete dele, é bem doido. E assim, o maluco sendo de elástico, né? Basicamente. Sendo de elástico. Ele tinha um poder meio Luffy ali e ainda ele consegue quebrar todos os ossos do maluco. Você vê que foda. O cara até grita agoniado lá, chega, eu me rendo. Mas, sei lá, eu acho que por ser uma luta rápida... Eu deixava no meio. Ela não é tão emocionante, né? Não. Tipo, você só vê a crueldade do Kankuro só, mas não é tão emocionante assim, então é meia boca. Real. A próxima luta vem Sakura Ino Yamanaka. Eu não sei se deixaria aqui ou aqui.
Não, foi legal essa luta. Acho que eu deixaria ela ou aqui ou aqui. Pelo menos a parte da luta mesmo em si. Eu não gosto muito da parte que foca no flashback das duas, porque... Não sei, eu Enrola não acho demais, né? legal. É, o flashback delas. Serve pra construir o personagem, mas pra quem quer saber quem vai ganhar, meio que enrola. E aí você fica meio que naquela, tipo, vai ficar enrolando em flashback, mas eu quero ver, tipo, as próximas lutas e nada acontece. Então, tipo, realmente quebra um pouco o clima, né? E ainda mais, tipo, quando no final da luta, né, que você descobre que empata, nenhuma das duas vence. Sim, real. Eu não sei se eu deixaria aí no cochilinho um pouco ou no meia boca. O que você acha? Você decide. Cochilei um pouco. Mas é muito interessante da gente ver também as estratégias, assim, que as duas acabam usando, assim, né? Aí não tem aquela parada lá do cabelo lá que ela faz, meio que simula um estresse, assim, mas na real também fazia parte de um plano dela, né? É uma luta mais de mente do que de corpo, né? Sim, e eu acho interessante também que nessa luta a Sakura, ela consegue derrotar a Ino por causa daquela meio que... Não sei, alter ego, talvez. Não sei qual que é o termo correto. Aquilo lá que mostrava lá na mente dela, aquela lá que mostrava o que ela realmente pensava das coisas, como se fosse uma segunda Sakura. E ela usa aquilo pra, tipo, escapar do jutsu de transferência de mente da Ino. É bem legal mesmo. A única vez que a gente vê aquilo lá, tipo, sendo usado efetivamente em combate é muito doido, porque depois vai morrendo isso daí. Tanto que no Shippuden a Sakura nem tem mais essa parte, né? É verdade. Mas era legal. Essa daqui eu acho que eu colocaria aqui. Teria sido melhor ver o Pelé, porque foi muito desproporcional. A Tentei basicamente não fez nada contra a Temari. Ela só foi lá e apanhou. Os caras até deram uma estendida no anime, né? Porque no mangá essa luta, tipo, é inexistente. É só essa imagem aí, basicamente. Sim. Mas uma coisa que eu gosto dessa luta, que eu acho muito engraçado, o Rock Lee e o Guy lá, gritando Tentem lá. Dando motivação pra ela, né? E ela, mano, é o melhor time, velho. Eu, fosse um Geninho, eu queria ir no time do Guy, com certeza. Pode crer. A próxima luta... Essa aqui eu colocaria aqui, Shikamaru versus Akin. Deu o que falar, é bem legal essa luta. Você percebe o jeito como a cabeça do Shikamaru funciona, né? Ele é aquele personagem, assim, que se você olha pra ele, você não dá nada, mas você percebe que é um cara, assim, bem estrategista, assim. É muito interessante a forma que ele... Ele tava muito tranquilo. Quando ele é pressionado, assim, você percebe que ele age de uma maneira mais rápida, assim. É bem legal também o desfecho dessa luta, né? Porque, tipo, a maneira que ele ganha é porque ele tá controlando ela pela sombra e aí ele vai abaixando e aí ela também vai abaixando. Só que ela não vê que tem uma parede atrás dela. E aí meio que ela é nocauteada pela parede. É muito engraçado. Que mostra que ele tem domínio total da luta também, né? É bem interessante. Sim. As habilidades dela também era... A gente parar pra pensar, né? Hoje em dia também é um tipo de habilidade que ia ficar datado, né? No Shippuden, porque basicamente era disparar sembons, né? Não lembro e tinha linhas também, não tinha? Tinha uma paradinha de... Assim. Mas era basicamente técnica utilizando armas, né? Isso. Meio que a vibe da Tenten também. Próxima luta, o Naruto e Kiba. Eu acho que colocaria aqui também. Eu ainda gosto dessa luta. Eu gosto bastante também da luta do Naruto com o Kiba. Eu só achei um pouco forçado o desfecho dela, a maneira como o Naruto ganha. Tipo, tudo bem. Fato. O Kiba tava com o nariz 100 vezes mais potencializado, mas ele é um ninja, ele conseguiria suportar um cheiro de fedor. Não era como se fosse, sei lá, uma substância tóxica, alguma coisa assim. É porque eu acho que é mais a imprevisibilidade mesmo. É mais pra deixar engraçado mesmo. Mas assim, bem no momento assim que o Kiba tava prestes a vencer, assim, o Naruto solta uma daquelas lá e pega o Kiba totalmente desprevenido, assim. Uma parada já começa meio errado. Por que o Kiba se aproxima do Naruto com a cara perto da bunda do moleque? Proposital já, né? Já pra fazer a piadinha do peido. Mas eu acho da hora essa luta, porque a genialidade do Naruto, você vai começando a perceber como que a cabeça dele funciona também. Ele é meio parecido com o Shikamaru nessa parada de fazer estratégia, assim. Porque tem uma parte lá que o Naruto, ele se transforma
no Kiba. Eu não lembro se é no Kiba. Não, é no Kiba, sim. Que aí o Kiba ele fala assim: ah, Naruto, você acha que eu não vou saber quem você é? Tipo, você vai tentar me enganar com clones das sombras porque eu tenho um olfato, eu posso sentir o seu cheiro e tal. Daí ele vai lá e golpeia o Naruto, só que daí, ao invés do Naruto aparecer como ele mesmo, ele aparece como o Akamaru, né? Daí Kiba, tipo, Sim. só olha assim, já fica, nossa, eu golpeei meu cachorro. E aí ele golpeia o outro clone e era o Akamaru também. Isso é muito foda. Não, É sim, da eu hora não essa... lembrava dessa parte, mas essa parte foi muito boa mesmo. Foi Sim. bem pensado. Então é bem legal isso. E aí ele mexeu com a cabeça do Kiba. O Kiba, ele é igual, acho que a Kurenai chega a comentar, né? O Kiba acreditou nos próprios olhos em vez de seguir o olfato dele, que Sim. Que nunca era mentia. meio que infalível. Próxima luta, Hinata versus Neji. Eu acho que eu colocaria aqui, apesar de, tipo, tá muito desproporcional essa luta, eu achei que... Deu o que foi falar mais por causa da rincha das famílias, da né? rincha É. dos- Sim. E pelo fato do Neji ser cruel também, né? Porque ele foi pra matar a menina. Ele tava com sangue nos olhos mesmo. É até engraçado que tem uma parte lá quando ele já tá quase derrotando ela e daí tipo, todo mundo vai lá em cima dele, né? Porque ela fala uma parada pra ele que ele não gosta, aí ele fica bem puto assim. Daí ele vai com sangue nos olhos pra matar ela. Aí todos os Jounins assim descem, né? Pra parar ele, pra segurar ele. Calma, mano, você já ganhou a luta, tá ligado? Não precisa de tanto. Aí ele fala, né? Porque você e os outros Jounins se meteram, a família principal merece tratamento especial. É muito foda. Ele era muito, assim, arrogante, né? A forma dele. E aí a gente vê também que o Neji era um genin feroz mesmo, né? Porque vai basicamente uma porrada mesmo de Jonin lá pra segurar o moleque lá pra Aí tem uma outra parte também, uma tiradinha dele que eu acho da hora também, que a Kurenai, ela examina lá a Hinata e daí ela fala assim, nossa, ele realmente tentou matar a Hinata e não sei o que, daí ela fica encarando ele, né? Daí ele fala assim, em vez de você ficar me encarando, por que você não usa o seu tempo pra atender ela? Mano, é muito foda, ele encara até os Jonin, tá ligado? Ele é um moleque muito doido. Não, o Neji era bem pau no cu, né? Era muito da hora a atitude dele. Tipo, ele tinha razões pra ter ódio, assim, mas ele tava descontando o ódio dele numa pessoa que não tinha nada a ver, né? De fato. Ela só tinha nascido no ramo principal da família, mas ela era totalmente diferente, né? Até do pensamento do resto do pessoal. A próxima luta... Finalmente. Essa acho que não tem nem discussão. Uma luta épica, né? Finalmente. Não, é a melhor luta das preliminares, não tem como. Tanto que, tipo, eu acho que é a mais demorada, né? Se não me engano, dura uns 3 episódios essa luta. Sim. De tão foda que é. É muito boa essa luta aí, o modo como ela é construída, né? Começa lá o Lee lá tentando acertar o Gaara, não consegue, né? Ultrapassar lá o escudo de areia, até que o Guy fala lá pra ele soltar o peso. E a reação do Gaara, a hora que ele vê o Lee desaparecendo lá, é a melhor, velho. Você vê o desespero dele, porque apesar de que a areia do Gaara ainda meio que consegue ainda acompanhar os movimentos do Lee, o Gaara, você vê que ele já perdeu completamente a noção lá da velocidade do maluco. Ele ficou olhando de um lado pro outro lá, sem saber por onde que vai vir o golpe. Daí depois a areia também já começa a não conseguir segurar o Lee, ele já começa a ultrapassar o escudo. É muito boa, velho. O que eu acho interessante nessa luta é que o Gaara, ele é aquele cara invencível, né? Porque, basicamente, ele não faz nada. Ele só fica lá parado e basicamente é só a areia da cabaça que faz tudo. Meio que o demônio interior dele que controla tudo, né? É meio que um instinto mesmo. Ninguém pode fazer mal pra ele, porque o instinto dele meio que já protege ele. Então ele era uma pessoa que ele não fazia esforço. E aí quando ele enfrenta o Lee, é a primeira vez que ele enfrenta uma pessoa que quebra essa barreira dele, tá ligado? Então, tipo, é muito da hora, como você falou. Quando ele fica surpreso, quando ele vê que o Lee é incrivelmente rápido e consegue quebrar a barreira dele, ele fica com o cu na mão, tá ligado? Ele fala assim, nossa, isso nunca aconteceu antes. Ele só achou que ele ia ir lá, jogar areia no Lee e ganhar mó rapidão. Sim. É por isso que eu acho muito interessante essa luta. E todo o esforço do Lee, cara, muito foda. É uma luta também que é um pouco injusta, né? Se você for ver bem. Porque no final, mesmo o Lee se esforçando pra cacete, ele ainda perde, né? Mas é uma luta muito foda. E todo o negócio do laço entre o Lee e o Guy também, muito foda, mostrando lá o flashback dele no treinamento, ele mostrando, tipo, ele é um personagem assim que ele nunca desiste, né? É um personagem assim que ele dá até exemplo pras pessoas, assim, muito interessante. É uma luta bem emocionante, né? É um dos... O flashback dela também é bem colocado, assim, porque basicamente
o Lee, a preparação dele em torno do taijutsu, assim, pra tentar superar a limitação dele, né, de não conseguir usar nem genjutsu e nem ninjutsu, assim, é muito boa mesmo. E também tem a questão, né, de que quando o Lee, ele acaba fracassando, assim, no final, né, e o Gaara ele vai matar mesmo o Lee, né, que o Gai chega a interferir também, né. É um ponto que a gente vê também um outro conflito que tem entre os dois personagens, assim, que o Gai era uma pessoa que não entende esse lance, assim, de laço. Então, quando o Gai interfere, assim, pra salvar o Lee, meio que buga a cabeça dele. O Gaara, né? O Gaara, isso, cara. Ele pensa, por que você tá salvando ele? O maluco perdeu. Ele meio que merece, assim, o que eu vou fazer com ele. Ele não entende, tipo, a lógica, assim, de se importar. Pode crer. Com um discípulo. É muito louco isso. Tanto acho que até o Bach, ele chega a comentar isso daí, que essas palavras aí não significam nada pro Gaara e tal. Mas é muito louco. É a primeira vez também que a gente vê a noção dos 8 portões internos, né? Sim, é muito foda como é explicado. Eu acho bem legal porque a luta não fica assim. Eu comentei, né? É uma luta longa, dura 3 episódios, mas ela não fica maçante. Tem flashback, tem explicação, mas assim, a forma que é feita no episódio fica feito de uma maneira bem dinâmica, assim. Você não se perde, não fica enjoativo. Muito pelo contrário, você quer assistir mais vezes ainda, porque é muito bem feito, assim. Acho bem... É uma das melhores lutas das preliminares mesmo, com certeza. E também tem o detalhinho lá. O Kakashi usa o Sharingan dele pra poder assistir a luta. Sim, você vê como que é, pra poder acompanhar o movimento dos personagens. Muito foda, velho. É da hora demais essa luta. Em questão de nível, assim, ela até ultrapassa as outras, né? Porque as outras é só lutinha genin normal, assim, se você for ver. Porque, ó o que você falou, precisou o cara ligar o bagulho dele do olho lá, o dojutsu dele, pra poder ver os movimentos da luta, pra você ver como que tava tão insano a batalha. Não, sem falar o tanto de poeira que aquilo levanta lá, só o fato do Lee se desfazer dos pesos dele lá, que pesam pra caramba, quando cai no chão lá, já destrói todo o chão do lugar. Essa parada dos pesos também é uma clássica referência a Dragon Ball também, né? Que o Goku, ele usava também aquelas roupas pesadonas, né? Ah, sim, usava. Mas eu acho muito interessante isso daí, o Lee ser esse personagem assim, que a única coisa que ele tem é só taijutsu mesmo. Então é basicamente só porrada mesmo. E o design também de conforme ele vai abrindo os portões, né? Naquela parte lá que a pele dele fica toda vermelha, assim, o ar em volta meio que se distorce. É muito bem legal também no quesito visual. Próxima luta... A melhor luta de todas. Onde você coloca essa? Você decide. A épica, né? Com certeza. Meu Deus. Não, zoeira. Coloca ela no ok, mas acho que cochilei um pouco. Não dá nem tempo de cochilar, né? Coloca ela no meia boca. Eu acho que no meia boca tá bom. Porque assim, a luta foi rápida, e se fosse cochilar, cochilava 1 segundo. Basicamente o Choji, ele ficou lá, gordão, lá com a massa humana, andou um pouquinho, o Dozu só... Já era! Ganhou! Mas o que eu acho interessante nessa luta é que o Choji, ele meio que subestimou o Dozu, né? Porque ele pensou assim, o Dozu, ele tem poderes de som, então se eu tapar os meus ouvidos, não vai acontecer nada comigo. Só que ele não contava que o corpo humano é 70% água, né? Se você bater a vibração ali no corpo humano, é como se fosse um grande ouvido. Então ele perdeu a luta de qualquer forma. Mesmo ele expandindo o corpo, você percebe que a técnica dele mesmo já fez ele perder a luta. O Choji, ele teve aquele raciocínio bem... Acho que um leigo teria também, né? Eu provavelmente teria esse raciocínio também, eu se também, fosse no lugar dele nessa época. Tipo, eu só aprendi essa parada assistindo a luta, porque eu não sabia. Sim, ó. Mas é bem legal essa luta. É da hora a motivação dele, né? Que ele só vai lutar por causa do churrasco lá, que o Asuma promete pagar pra ele. E mesmo ele perdendo, depois o Asuma fala, né? Ele perdeu, mas eu ainda assim vou pagar o churrasco. Eu não sei nem porque o Choji quis virar ninja, né? Ele nem queria lutar, mas ele é um personagem que depois ele é bem construído nas próximas sagas. Depois ele se desenvolve, mas até aí que a gente vê, por exemplo... Ele não se encontrou ainda, ele só quer saber de comer só mesmo. Essa é a parada dele.
É mais tranquilo. Bom, mas então é isso. Finalizamos a nossa tier list. Vamos deixar aí na tela aí como que ficou ela para vocês verem. E é isso aí. Compartilha o vídeo. Se você gostou, dá o like. Comenta aí. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.